mesmo, assim, muito bem exatamente o que a gente vai fazer. Eu só achei que como a gente tinha um evento, que era uma palestra sobre a escola de paz, como o tema era esse, a gente podia se encontrar e trabalhar um pouquinho, ou falar um pouquinho, refletir um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esse assunto que é assunto de todo mundo que está vivo, né? Pai, ser filho, né? E ontem foi muito legal, não foi? A gente teve aqui uma reflexão muito legal de um post que eu vi no Facebook, mas hoje eu gostaria de ver assim, o que emerge de vocês em termos dessa matriz, né? Eu sinto que pai e mãe são matrizes. São matrizes do eu. São matrizes, como o Jung chama, né, de ânimos e ânima. Parte feminina e parte masculina condensada, concentrada do meu eu, né? Daquilo que eu projeto do lado de fora, vem nessas duas matrizes, né? Eu acho também que pai e mãe tem a ver com a minha dualidade básica. Né? Eu acho que todos nós somos filhos da dualidade, do dois, né? Pai e mãe. Eles nos deram a vida, mas grande parte do condicionamento que a gente carrega está muito atrelado à imagem deles dois dentro de nós, né? As imagens, né? Como se fosse realmente a representação de algo que representa uma dualidade interna em você. Ou um ponto de extremidade, né? No seu caminho. Eu posso até falar de mim. Os meus pais, eu sempre tive clareza de que eu era filha dos extremos mesmo. Em tudo. Enquanto ele era muito agarrado, ela queria dar tudo. Enquanto ele era muito sensual e sexual e dos prazeres sensuais e sexuais e da carne, da boca, né? Ela era não sexual, não prazer, não alimentação. Enquanto um era guloso, o outro gostava de dar comida para os outros, mas não se alimentava. Não se alimentava. Enquanto um tinha quase que uma gula sexual, o outro tinha um distanciamento em termos de sexo. Enquanto um era objetivamente social e voltado para o outro e nada para si próprio, o outro era absolutamente só para si próprio e o outro que vai dar banho no seu cão, né? Como a gente diz assim. Então era mesmo um negócio, digo era porque ele já foi, né? Ela tá aqui ainda. É ainda, né? Porque esse é o modelo que eu carrego. Então é complexo imaginar que isso seja eu. É complexo imaginar que de alguma forma, ou algo que eu vim entender melhor, né? Quer dizer, porque a tendência que a gente tem realmente é quando sai de um ponto ir para o extremo. E daqui para aqui, quer dizer. Então eu acho que essa polarização básica, né? Aquele que é guloso e aquele que não come, que é que os outros só comam, aquele... Mas olha, gente, era tão absurdamente oposto que enquanto ela só queria dar comida para os outros, não queria comer, ele ficava incomodado quando os outros iam comer em casa. E tentava salvaguardar a comida dele com medo que os outros comessem o que era dele. Uma coisa incrível, incrivelmente oposta. Incrivelmente oposta, né? Muito individualista, extremamente individualista, o outro extremamente altruísta, enfim. Um só prazer, o outro só dever, o outro, né? Trabalho, um prazer, os outros, o outro somente eu. Se eu pudesse pensar nessa... Então, pensando hoje sobre isso, dentro de um ponto de vista maior, eu acho que dá para mim acreditar que o meu processo de aprendizado é encontrar realmente o centro desses opostos, né? Porque, na verdade, é como se as duas coisas fossem uma coisa só.
É apenas quando a gente se cansa de uma que a gente tem que ir para outro ponto oposto da outra e ficar como uma gangorra, né? Então eu acho que o meu exercício é estar além desses dois pontos, assim. Tá além desses dois pontos. Olhar para esses dois pontos como um aprendizado de vida para mim. Como duas matrizes, assim. Obviamente, olhar isso filosoficamente, teoricamente é bonito, né? Mas pensando em toda a caminhada, toda a jornada que eu fiz até agora, lidando com esses extremos e como esses extremos me tocaram, me atingiram, me tocaram, né? Como filha, claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olhar para isso hoje aqui, desse lugar, é realmente um prazer, não, é um luxo, é uma bênção. Mas a reflexão de fazer deles dois, assim, matrizes, para olhar como se fossem matrizes, realmente é uma decisão que eu tenho tomado há pouco tempo, assim, de encarar realmente isso como modelos mesmo, modelos do meu processo de aprendizado. Pelo fato de, entre os dois, ela ser a pessoa que, nomeadamente, era a que me dava mais segurança, ou melhor dizendo, a que mais oferecia proteção. A que mais eu entendia que se tudo corresse mal, era ali que a minha sobrevivência estava garantida, eu tive uma tendência a negar ele. Ele foi negado. Por quê? Porque ele era o oposto e porque obviamente a gente está falando de duas pessoas opostas, né? Ou seja, os opostos nesse contexto sempre haverá conflito, então eles estavam sempre em conflito. Obviamente é muito difícil nesse momento você perceber que você só está atraído pelo outro porque o oposto é a mesma coisa, ou seja, estou lidando com o meu espelho, com a minha sombra ali, então é a velha história do você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro, a minha felicidade, a culpa da minha felicidade é sua. Que desgraça, que horror, porque eu tenho 2 filhos para criar, que se não fosse eu, porque você não é nada, porque você é isso, blá, 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 blá. Então, concretamente, no meu caso especificamente, que tecnicamente seria mais parecida com ele. Ah, detalhe, ele mais explosivo, mais agressivo, ela mais contida, mais coerente, mais séria, mais ponderada. Então, a coisa quase ficava como esse lado é o lado da virtude, esse lado é o lado da desvirtude. Tá? Então, esse lado é o desvirtuoso e aquele lado é o pobre lado sacrificial, coitadinho, Marte, que aguentou o lado desvirtuoso por nós. Né? O texto do teatro era esse. O texto teatral era esse. Então o lado de lá, o lado masculino, meu lado masculino, ele era o lado mau. O lado com quem não se podia contar, o lado mau, o lado imaturo, o lado das desvirtudes. E o lado feminino era o lado das virtudes e tal. Então quando começou a se aventar a possibilidade de que eu era semelhante a ele, o que estava sendo dito era, você é tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Porém, esse lado virtuoso, que também não é perfeito, porque isso não existe, tinha também suas mazelas, mas tinha também seu calcanhar de Aquiles, trazia sofrimento também pra gente, em lugares onde ele, o desvirtuoso, não trazia. Então existia um lugar que o desvirtuoso não nos ameaçava, que a pessoa virtuosa nos ameaçava. Mas isso era só um detalhe, porque no quadro geral, como eu dependia daquela pessoa virtuosa, então, ok, vamos fingir que esse defeito aqui não existe. Tá, isso aqui, não. Isso aqui é tão ruim quanto, me fez mal pra caramba, mas o que eu posso fazer?
eu não posso fazer nada. De maneira que quando a comparação era feita, era propriamente então me comparando ao demônio. Então eu tive que negar, todo o meu esforço era para negar qualquer possível semelhança e realmente ver nisso uma ofensa pessoal, ser comparada a ele. Então foi muito mais difícil para mim assumir e aceitar essa matriz, olhar para ela, porque realmente foi dito que olhar para aquilo era ruim. Aí no fundo, se eu for parar para observar e fizer isso, entender isso como minha própria mente, acreditando que tudo aquilo é muito ruim, eu vou fingir que eu não sou aquilo, eu vou ficar muito mal quando eu reconhecer, ou vou ficar péssimo quando eu reconhecer que de fato eu sou, ou eu carrego, né? Então eu acho que isso atrapalhou bastante, mas voltando para trás. Se eu parar para pensar que fui eu, que isso tem a ver com a minha matriz de novo, com a minha negação, com a voz pura dizendo assim, não olhe para a voz, para o demônio, mas se calhar você é parecido com o demônio sim, entendeu? Eu tô aqui para você, mas você tá querendo mais ficar com o demônio, né? Então vai com o demônio. Se eu pensar nisso, se eu traduzir nisso como se fosse a minha própria mente, como o meu próprio passado, como o meu próprio condicionamento, como é que seria? Como é que seria pegar meu pai e minha mãe e colocar aqui dentro como se fosse a minha mente? Desde sempre. Desde sempre. Desde que eu nasci. O que vocês acham? Chamar nomes. Sim, o desafio é, como seria... É o diabo. Não. Como seria você imaginar, hoje a gente criar uma ficção de que aquilo que hoje você entende como seu pai e sua mãe, sim, são aspectos da sua própria mente. certo. São vozes aqui dentro. Certo. Que foram materializadas desde que você nasceu na figura dos dois. Como é que seria pensar assim? Ao invés do contrário. Ao invés de acreditar que por causa dos dois, essas vozes se materializaram e criaram um condicionamento e você é escravo delas por causa deles. É só uma questão de mudar de lado para ver o que eu... Sei lá, isso é uma... Mudar de lado. O que mudaria aí? Silêncio no tribunal. O desafio aqui é o seguinte. Ao invés de acreditar que eu sou um produto do que eles fizeram de mim, eu acreditar que eles são uma materialização concreta do que eu sempre fui. Eles é que são um produto. Eles é que são produto do que eu sempre fui. Desde que nasci. Mesmo antes de nascer. É doloroso ao mesmo tempo que é uma oportunidade. E se a gente passasse a ver que eles são uma maneira material, concreta, de eu olhar de maneira concreta para aspectos meus mentais contraditórios e poder olhar para isso e ir purificando isso através da aceitação. Então, quando eu falo que eu aceito meu pai e minha mãe, eu abençoo meu pai e minha mãe, eu estou me abençoando, estou me absorvendo, estou absorvendo esses aspectos aqui que fazem parte da estrutura condicionada da minha mente. Se a gente parar para pensar assim. Uma espécie de real para o suposto fictício. Sim, pode ser dentro, veja, dentro da maneira como até agora as coisas se desenvolveram, sim. Mas se a gente ampliar mais o olhar da coisa e tentar mergulhar na... Eu ia falar lógica, mas não é tanto a lógica da coisa, Se a gente parar para ver assim, concretamente a manifestação da nossa vida de maneira prática, né? Se a gente começa a juntar os pedacinhos do puzzle, né? Da nossa vida, da nossa vida, da vida do meu vizinho, da vida do meu marido, da vida do meu
sei lá, do meu chefe, né? E se eu começar a perguntar por quê? Por que a minha vida é assim, a sua assada, a dela é assada, a dela é sopada? Isso dá mais realmente para um longo livro de perguntas e respostas, de teorias a respeito do por que é assim a vida. É aleatória, eu dei azar, você deu sorte. Ou então a gente começa a ir procurar justificativas no karma, né? Na ação e reação. Mas se a gente realmente acredita, percebe que a gente vive num mundo de projeção, a gente acredita no espelho, no nosso caso aqui, porque a gente viu na prática. No nosso caso aqui, no caso de todas vocês que estão aqui, vocês na prática, sentiram na pele que o espelho é real, né? Ninguém aqui tem dúvida disso. Através de uma experiência, não através de uma conjectura. Porque uma coisa é você acreditar em projeção, porque os livros de psicologia explicam bem o que projeção é. Entendeu? Ok, tá bem explicado lá. Teoria psicanalítica é muito clara a respeito do que é a projeção, né? Outro dia, eu recoloquei um post na minha página do Facebook, que é assim: se você não confia no outro, é porque você mente para si próprio. E eu atraí um cara que ficou furioso comigo. Nem é meu amigo, mas como estava aberto, ele já estava me batendo, ele já estava tentando chamar minha atenção desde o post anterior, que quando são aqueles posts assim que você coloca você traz a seta para você, né? Em vez de você olhar para fora, para dentro. Então quando eu mandei essa foi um soco na cara dele, do coitado. Que ele ficou furibundo, assim, a maneira como ele colocou. E eu realmente, assim, não achei que tinha que entrar ali, porque uma parte minha sentiu que doeu pra ele. Doeu, né? Porque é doloroso virar a peça do lado. E doloroso por quê? Porque a gente acha que se o problema não tá aqui, tá aqui. Se eu tiro de lá, para onde o problema foi? Então, se a gente consegue entender que se eu tiro o problema de lá, ele necessariamente não tem que vir para aqui, ele pode simplesmente ser um problema, que eu tenho que olhar para ele. Eu não preciso dizer da onde, quem é, o quê. Ele é o problema. O tempo que eu vou perder querendo atribuir o culpado, eu estou perdendo tempo resolvendo para resolver o problema. Entendeu? O problema está aqui. Pronto, não interessa quem foi que deixou meu telemóvel cair no chão. O tempo que eu fico perguntando quem foi, eu já tinha levado para consertar, percebe? E menos tempo eu tenho falando com o telefone. Então a gente fica, não, mas foi Joana, não interessa. E o outro, a Lídia sofreu por nós da responsabilidade de algo que fez. Mas voltando àquilo que você falou ali, tipo, Dar cor. Da cor e... Dar realidade àquilo que... Eu acho que o que o mais doloroso é, se eu passo a olhar para essa coisa assim, eu necessariamente tenho que trazer, então, a culpa para mim. E a palavra responsabilidade é uma palavra pesada também. Eu sinto que também às vezes ela é um pouco pesada. Tanto quanto menos pesada que culpa. Mas eu poderia então usar uma palavra que seria minha missão. É minha busca. Dissolver aquele mal entendido que existe na minha vida. Sou eu que tenho que lidar com aquilo. Seja lá como é que aquilo foi plantado. Eu não posso acreditar realmente que é o outro que tem que resolver pra mim. Mas, independente de eu não querer que o outro resolva pra mim, o mais importante disso tudo é quando, na prática, eu sou confrontado com a ideia de que se aquela pessoa, se aquela situação está me fazendo mal, isso possa ser um conteúdo meu ali. Isso aqui é muito duro, porque a maioria de nós acredita que esse conteúdo é eterno. Que esse conteúdo é imutável, que esse conteúdo... Entendeu? E pior do que isso, que eu acho que é o grande mal,
Eu já falei, né, que esse é o arquétipo para mim que mais um dos arquétipos número 1 do staff do ego é o juiz, é o julgador, percebe? O staff do ego, a equipa do ego, a equipa dele, né? O juiz, bicho, ele é um dos principais da equipa. Ganha um papel ali. E que maravilha, material. Principal, porque aí você começa em processo de julgamento, então aí você tem que devolver a bola para o outro lado de fora e aí você tem que ficar com raiva da humanidade, porque não tem jeito. Senão você vai ficar com raiva de você. Tem que tentar exercitar é sair dessa dualidade. Onde parece que se esse lugar, preto sem preto, só tem branco, entre preto e branco, não existe nada. Mas esse lugar de neutralidade, de observação que o espelho traz, que a projeção traz, neutra, isso sim é o grande exercício de cura. Olhar para essa matriz que representa os nossos pais e pensar, voltar, então vou fazer o convite novamente. A gente pega e vira o disco e ao mesmo tempo não permite que o número 1 do staff do ego venha fazer as suas considerações, tá? Se você apenas olha que rico. Estaria aqui, estaria só aqui. Estaria só aqui. Ou seja, de uma certa maneira, a gente pensa que grande parte do conteúdo é inconsciente, e a verdade até é, mas essas duas matrizes estão ali dando oportunidade pra gente. Talvez sem essa manifestação fosse mais difícil Pois, só a materialização. Como assim? É mais complicado. Sem essa, pensando no convite que estavas a fazer, pensar ao contrário, não é? Se calhar sem essa manifestação nossa, essas pessoas, que são os nossos pais, seria mais difícil ou trabalhoso para nós neste crescimento pessoal de vermos a realidade e de conseguirmos dissolver essa dualidade, não é? É. Daí eu estar a dizer aquela coisa do dar cor, materializar. Ou seja, tu não tem como enganar, não é fantasma. É dar corpo. Dar cor. Eu chamei há bocado de realidade do ficção, porque na realidade é um bocadinho. É mais fácil para nós ver se sair daqui, não é? Pois, E ficar, aqui é sair tudo. daqui e ficar É tudo ilusão. no material. É mais fácil de ver. Mas o grande problema é o tempo em que esse corpo, que esse ser, que essa consciência precisa até poder se apropriar de si própria para poder ter esse olhar. Então, nesse momento em que a gente vai se desenvolvendo e que esse corpo vai crescendo e essa mente também vai se desenvolvendo e que esse ego vai se instalando, mas ao mesmo tempo também, cada vez mais, a capacidade que a gente tem consciente, o nosso ser consciente também começa também a ter mais possibilidade de se expressar, de estar presente, percebe? E de mandar sinais, ali como no show de Truman, sabe? Ali como no show de Truman, sabe? De vez em quando vem uma mocinha bonita lá no show de Truman, eu quero falar contigo, os caras vão levando ela de carro, mas continua. Os sinais continuam e a gente vai aos pouquinhos prestando atenção a esses sinais. Por isso que dentro do nosso trabalho, reconhecer sinais e reconhecer a voz da verdade. Na verdade, os sinais é a voz da verdade. A voz da verdade que não consegue falar senão dessa maneira. E às vezes esses sinais eles fazem de uma maneira linda, que é eles se repetem para poderem realmente, para que a mente realmente não possa apanhar. Né? É um jogo. É um jogo. É um jogo. É um jogo. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né, que eu tinha noção de que tinha coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não entendo e não quero entender. Se eu não entender, não faz a menor diferença para mim. Mas eu sinto no meu coração, quer dizer, um tempo atrás eu estava me conformando de que quando eu saísse do jogo eu ia entender. Eu hoje, sei lá, tenho vontade de
E convido vocês também a terem esse desejo mais ardente de não precisar ir até o final do jogo, pra depois que o jogo físico acabar, aí sim eu vou ver tudo que estava em jogo, entendeu? Tudo que estava acontecendo ali. Ou então, pelo menos, tentar ir ao máximo, jogar ao máximo possível do que se pode chegar de consciência dentro desse jogo, que foi feito para que a gente fique absolutamente iludido e inconsciente, entendeu? Absolutamente. Então, voltando ao assunto anterior, que é dos pais, então assim, uma maneira muito bacana de manter a gente cativo é a gente ficar realmente a vida inteira olhando para eles como os responsáveis. Assim como a gente também fica às vezes falando que esse ego, esse filho da puta, esse isso, aquilo outro, entendeu? E na verdade, esse do que a gente está falando é a gente também. Porque tem momentos que a gente tem, eu percebo isso, né? Fica parecendo que é uma entidade à parte. Não, sou eu. Sou eu também. Eu outro para dar a culpa. Sou eu, é uma parte ignorante minha. Já que todas essas sensações, emoções negativas de apontar o dedo a essa parte que não é minha, volta-se contra nós porque essa parte é nossa, não é? É nossa. Por isso que quando a gente faz o exercício do espelho, esse exercício do espelho que a gente faz é potente quando a pessoa que se coloca na posição de ficar de pé e consciente para ver o que se passa do outro lado, consegue ficar íntegra a olhar. Ali é que a cura acontece. Não é necessariamente porque abraçou, porque encontrou, porque abraçar, encontrar é uma consequência da aceitar. Eu estou aqui, estou aceitando isso, estou olhando para isso e... Então, consequentemente, eu me uno a isso e no momento que eu crio uma unidade com esse aspecto, ele se dissolve. Não há dualidade. Acabou. Acabou. E isso acontece muito aqui dentro. Né? Porque, de fato, tem momentos que a gente está batalhando, está lutando muito porque está querendo uma coisa e parece que vem uma mão escura e diz assim, não. E mesmo aí a gente tem que lidar com isso como se fosse uma entidade externa e não a gente mesmo fazendo isso com a gente mesmo. Então o difícil é a gente só, a mão aqui, a gente falar assim, dá licença. E continuar, percebe? Não, da raiva, da frustração, da tristeza, da tudo isso. Isso tudo vem. E isso é tudo que ele precisa para continuar jogando. Ele, né? Ego, né? Como a gente pensa, né? Ele eu mesmo, ego, eu mesmo também. Eu também. Foi genial quando eu pude assumir, sem dor nenhuma, que a parte dele que me cabe. A parte dele que sempre me coube. Isso foi muito bom para mim. Foi mesmo muito bom. Reconhecer a parte dele que me cabe. Com isso, reconhecer a humanidade dele, reconhecer a minha humanidade e reconhecer que isso tudo faz parte do jogo. Eu estou aqui para ir trabalhando sobre a purificação mesmo. Nós estamos aqui para isso, né? Penso eu. Não tem nada mais ruinzinho de quando a vida coloca a gente em situações aonde aquele que a gente mais julgava, a gente... É igual. Não é que a gente seja igual, a gente interpreta mesmo o personagem, a condição, ela se propicia, a gente interpreta o personagem, quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente disse que jamais a gente faria. Também não deixa de ser só um lado que estamos a ver, não é? Sim, mas no geral, o outro lado que é o lado bonzinho, ele não faz provavelmente confusão. Pois. A princípio.
Porque, na verdade, o lado bonzinho, de fato, ele não é imaculado tanto assim. Então, existem também momentos em que esse lado imaculado, como é que eu posso dizer? A máscara vai caindo na medida... Sim. Não é? Porque o que nós estamos falando aqui que são dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, essas duas pessoas opostas se atraíram por quê, meu Deus? Por quê? Por que será se eu não carrego esse conteúdo dentro de mim e eu tô com aquela pessoa? Pronto, aí vem, por causa disso, por causa daquilo, por causa do dinheiro, por causa do filho, por causa do blá blá blá. Ok, vem todas Se as... formos a fazer uma matemática disso, se eu já tenho este lado todo mau, tenho que ir arranjar alguém que tenha um lado todo bom. O que na verdade mostra apenas o outro lado, que também existe em mim. Se for, isso é o que nós estamos a perceber agora. Mas isto a nível de um puzzle é, ok, se eu tenho tudo isto X, então pronto, tenho que ir arranjar alguém que seja o Y que é para isto equilibrar. Isto não desenho. Na verdade, equilibrar ou me mostrar. Claro, mas isto Ou é. me revelar. Isto é o pensamento que ainda não chegou aí. Que ainda não chegou. Ok, se calhar não é bem assim, mas assim a primeira imagem é, pronto, se esta pessoa dá pancada, outro tem que vir fazer festinhas, não é? Que é para não ficar fazer buraco, não é? Que é pronto. Pois. Porque também, na verdade, por mais fantasias que a gente carregue, não é? A nossa mais fantasias opostas a isso que eu vou dizer que a gente carregue, de fato a gente carrega a Deus aqui dentro. Deus está aqui. Deus, seja lá em que aspecto que se dê o nome para ele. Pode dar o nome que você quiser. Deus, universo, energia, universal. Existe uma semente divina, sagrada aqui dentro de cada um de nós. É isso que é provado quando uma pessoa teoricamente maléfica se casa, namora, vive junto, divide apartamento eternamente com uma pessoa benéfica. Mas, novamente, como eu estou a dizer, tudo que opera no campo da dualidade é ilusório. Existe uma outra coisa que não é nenhuma das duas do oposto. Como é que seria misturar os dois? Como é que seria pegar seu pai e sua mãe e botar dentro de um liquidificador? Vamos fazer a fantasia aqui, botei os dois e bati no liquidificador, no mix. Botei no mix, na forma, no forno e tirei uma pessoa só lá de dentro. O que saía? Engraçado que a minha avaliação diz logo, são dois opostos. É uma pessoa que tem dois opostos. Pois, mas isto é logo não, mas não é água, não é água e azeite, não. Pois. Não é água e azeite, não. Não fica o azeite e água aqui, não. Eu bati tudo, virou conteúdo de um bolo. Bati tudo, botei no forno e tirei uma coisa. O que sai lá de dentro? Um bolo ótimo, com certeza. Um bolo o quê? Um bolo o quê? Um bolo fofinho. O que você acha que sai desse bolo? Botar os dois lá dentro. Botou os dois, bateu, botou na forma, botou no forno, assou, tirou. Saiu uma coisa só. O que sai lá de dentro? Melhor dois mundos. Bora, não vai dar tempo pra você pensar não. Pegou papai, pegou mamãe, bateu no mix, botou no forno. O que sai? Um pãozinho, uma coisa. Uma coisa única. Uma coisa, mas pelo jeitinho que você fez agora parece fofinho também, coisinha. Sim, uma é coisinha. isso, a unidade é uma Se eu penso assim... produto final de qualquer coisa. Que cena, o que é que sou eu, né? Crepe com chocolate e gelado, quer dizer. Tu falaste, eu imaginei mesmo um bolo laranja fofinho, nem seco, nem molhado, assim mesmo tipo. Sabes? Depois pensei. Quem é que saiu deles os dois? Bem depois. Claro. Porque a dualidade quis entrar novamente pra falar. Mas na hora que eu falei sobre uma coisa que gera uma unidade, na hora que você foi pra primeira ideia da unidade, eu senti o mesmo. A primeira coisa que me bateu, eu que estava falando sobre isso, e que estava ouvindo, né, falando e ouvindo, falei, que genial. Foi o primeiro impulso. Que genial. Parece que o que tem de mal dos dois lados desaparece.
Porque nós estamos falando que teve um demônio e teve um anjo. Ora, o anjo não é 100% anjo. O demônio não pode ser 100% demônio. Não pode. Como Não tem Mario é anjo como. também, não Não é? existe isso. Esse demônio deve ter lá qualidades de anjo que ficam perdidas no meio do julgamento, do meu condicionamento mental para interpretá-lo. Então, assim, eu não vou pegar a nuance, eu não vou ver os lados de anjo daquele lado ali, do demônio. E o anjo também é pronta. Porque o anjo, porque não tem ninguém partindo da premissa que esse mundo é um mundo naturalmente dos imperfeitos. Não tem como. Não há quem diga que os anjos são demónios? Oi. Os anjos eram, antes de ser demónios, Caírem. eram... Antes Ou de seja, caírem. se um caiu, quer dizer que os outros também têm lá uma coisa que pode fazer cair. Exato. Então você pensa que essa dualidade interna que eles podem representar, se ela é colocada, se tudo é junto, se tudo é unificado, se tudo é batido, vira um só, a impressão que você tem nesse momento é de uau! No primeiro momento, o que veio depois não me interessa mais. O que veio depois o ego não estava muito à espera disso, não, daí não. ele não atuou, daqui a pouco ele pulou. Ok, ele pula rápido. Todos os bolinhos são gostosos, hein? O bolinho de todo mundo aqui é gostoso. O bolinho é gostoso. Você botou 2. Você botou 2 no mix e botou no forno, o que sai é super gostoso.